o Brasil tem muito a aprender com essa cultura de técnicos em toda a Europa. O torcedor não é maior que o clube em nenhuma instância. Não é só culpa dele, né? Ele já é o terceiro técnico passando só nesse ano. Eu acho que vai só entrosar melhor. Tem chance de melhorar com essa questão do novo técnico. Tem um monte de jogador jovem estreando agora na seleção. Manter o técnico e dispensar os jogadores. Ponto de encontro. Olá para você que assiste o Esporte Clube. Hoje a gente está no ar com a primeira edição do Ponto de Encontro para a TV. A pauta de hoje é a UEFA Champions League com os jogos das semifinais entre Bayern de Munique, Atlético de Madrid e Real Madrid e Manchester City. Para falar desse assunto, a gente tem dois comentaristas convidados aqui com a gente. O primeiro deles é o Juliano Fernandes da Silva, professor do curso de Educação Física e que trabalha na área de futebol. O outro é da Espanha, ele é da Universidade de La Coruña, aliás, e ele também trabalha com futebol, está trabalhando aqui na UFSC como professor convidado, é o Tony Ardá. Olá, boa tarde para vocês. Boa tarde. Então, a gente já vai começar falando dos jogos dessa fase da Champions League, fase semifinal, e o primeiro jogo que a gente vai tratar é entre Real Madrid e Manchester City. O Real Madrid venceu o jogo de volta por 1-0, lembrando que o jogo da ida foi 0-0 na Inglaterra, e com isso se classificou para a final da Champions League. A gente vai ver agora o gol do Gareth Bale, que contou com um desvio, e foi o gol da classificação do Real Madrid. A gente vai ver agora na imagem uma jogada meio confusa. O Bale recebeu a bola, chutou, desviou no luso brasileiro Fernando, volante do Manchester City, que está de saída com a chegada do Guardiola. E com isso, o Real Madrid conseguiu o resultado para se classificar para a final. Lembrando que em 2014, na temporada 2013 e 2014, o Real Madrid e o Atlético de Madrid também se enfrentaram na final da Champions League e o time merengue saiu vencedor com o placar de 4-1 na prorrogação. Então, comentaristas, o que vocês podem destacar dessa classificação do Real Madrid em cima do Manchester City, começando com você, Juliano? Boa tarde, obrigado pelo convite. São duas equipes que têm filosofias de contratação de grandes estrelas, né? Não tem uma filosofia de jogo, como é o caso do Barcelona, outras equipes. Foi equilibrado, de certa forma, essa disputa. E espera-se agora que o Real Madrid vai enfrentar uma equipe que tem um padrão de jogo mais definido, mas que nós podemos observar, comentávamos hoje entre nós, que o Manchester City ficou meio omisso, tendo a sua primeira oportunidade de chegar a uma final. Poderia esperar um pouco mais dessa equipe que estava, pela primeira vez, chegando na semifinal da Champions League. E você, Tony, que é da Espanha, você pode dizer pra gente como é que a mídia espanhola tratou essa classificação do Real Madrid? Bueno, en España hay dos grandes grupos de media, como llaman você, de jornais, de televisións. Están máis do cara máis ao lado do Barça e outros máis ao lado do Madrid. En xeral, os medios de Madrid están encantados de unha final entre o equipo Real Madrid e máis o Atlético de Madrid. Os medios de comunicación máis de Cataluña, están agora dando o seu apoio ao Atlético de Madrid para que o grande rival do Barça, que é o Madrid, non se faga coa súa 12ª Champions, non? E qual a expectativa de vocês para a preparação do Real Madrid para essa grande final? Lembrando que na fase semifinal o Real teve desfalques no jogo de ida, o Cristiano Ronaldo não jogou na Inglaterra, no estádio do Manchester City, e o Benzema na volta também não jogou por causa de lesão. Vocês acham que com a eventual volta, que é provável, desses dois jogadores de ataque para a final, jogando juntos inclusive, o Real Madrid tende a melhorar bastante e de fato levar perigo ao Atlético de Madrid, e considerando também a boa fase do Bale? Além da entrada do jogador, quanto ao fator individual, desempenho individual, a questão do entrosamento com a equipe, o padrão de jogo que vem desde o início da temporada. Então, acredito que tende a melhorar bastante por esse fato também, de estar já com um padrão definido com aquele atleta. Não só o fato do jogador, enquanto um jogador bom tecnicamente, que é o caso do Benzema. E lembrando também que o Zinedine Zidane assumiu o comando técnico do Real Madrid nessa temporada. Vocês acham que dá para fazer uma avaliação já do trabalho dele na frente do clube merengue? É um bom trabalho, ele que assumiu depois da demissão do Rafa Benítez, conseguiu dar uma sequência para o time e organizou o time. Dá para avaliar, e como é que a mídia também de Madrid trata esse trabalho do Zidane? A verdade é que eu que conheço pessoalmente a Rafa Benítez, ele veio
certa decepção quando é dimitido, porque eu creio que Rafa Benítez é um dos melhores técnicos do mundo. Estou completamente convencido de que poderia chegar aos mesmos objetivos que está chegando Zidane neste momento. Mas Zidane, a diferença de Rafa Benítez, creo que é algo que os futbolistas profissionais admitem moito, é esa veneração hacia o que foi um grande xogador, mas Rafa Benítez non foi é un grande entrenador, mas non foi nunca un grande xogador. Entón, Zidane veu a dar aos xogadores de Madrid esa motivación extra, esa admiración que provocou, todos subidos no mesmo barco, todos xuntos, todos detrás do treinador, que Benítez non foi quen de conseguir. Legal, então essa questão do Zidane e a identificação dele como um jogador que já foi melhor do mundo pelo Real Madrid é algo bastante significativo, né? Até porque o Real tem um elenco repleto de estrelas e volta e meia tem confusão entre eles. Vocês acham que isso pode ser definitivo do ponto de vista psicológico para o time? Não, isso para mim é uma das claves de Zidane. Provavelmente eu não sou quem de comparar os níveis como treinadores de Benítez de Zidane. Completamente poderia dizer que Benítez tem moitísima máis experiencia demostrada, gañou títulos en diferentes equipos, en diferentes países, mas moitas veces, o temos falado moito no ámbito do futebol, é casi tan importante o ser capaz de liderar un grupo de xogadores con grandes egos, que son o máis importante para unha cidade, para un país. Eso foi, creo que o que foi capaz de facer Zidane, o mesmo, na mesma liña que conseguiu facer no seu momento o treinador anterior, Ancelotti, non saía. E agora a gente vai mudar de jogo, falar agora do jogo entre Atlético de Madrid e Bayern de Munique. A volta foi no estádio do time alemão e o Atlético de Madrid conseguiu a classificação apesar da derrota. O primeiro gol saiu com o jogador espanhol, Xabi Alonso, a gente vai ver agora, cobrança de falta, a bola desviou no zagueiro Jiménez, uruguaio, zagueiro direito do Atlético de Madrid, e com esse resultado o jogo ia para a prorrogação. Lembrando que na ida no estádio Vicente Calderón em Madrid, o Atlético venceu por 1-0 com o gol do meia Saúl, e na volta o Xabi Alonso abriu o placar com esse gol que a gente viu agora, um gol de muita infelicidade para o Oblak, que também é um destaque do Atlético de Madrid nessa Champions League e em toda a temporada. O Oblak, desde a temporada passada, assumiu a titularidade do gol e ele também foi decisivo nessa partida especificamente. Ele vai defender o pênalti que o Bayern de Munique conseguiu descolar durante o jogo. O Miller foi para a cobrança, o Miller que voltou à titularidade e acabou perdendo. A gente vê o Oblak fazendo a defesa, inclusive ele faz a defesa complementar no rebote, no chute do próprio Xabi Alonso, que já tinha feito o gol. Vocês, principalmente a mídia espanhola, Tony, veio acompanhando a ascensão do Oblak, que era reserva do Moyá até a temporada passada. Dá para dar tamanho destaque assim para o goleiro esloveno nessa chegada do Atlético de Madrid à final da Champions League? Não, foi toda uma surpresa para os aficionados espanhóis, que este porteiro era quase desconhecido quando chegou a Espanha. Bueno, non sei se aquí en Brasil se sabe, mas ele está sendo o porteiro menos goleado da historia do futebol español. Quedan 2 xornadas. Como anécdota decir que o meu time da miña cidade de La Coruña ten o porteiro históricamente menos goleado, que foi Paco Liaño, que só recibiu 16 goles en 38 partidos, e o Oblak está a punto de poder superar essa marca. E dando prosseguimento à partida, depois desse pênalti perdido pelo Miller, o Atlético de Madrid conseguiu um empate na volta para o segundo tempo. O Atlético fez um primeiro tempo muito ruim, mas na volta para a segunda etapa, o Simeone mexeu no time, trouxe o time mais para frente e o Atlético conseguiu um empate no gol que a gente vai ver agora. Gol do atacante Griezmann no contra-ataque, ele escora a bola de cabeça para o Fernando Torres, que devolve num ótimo passe, o Griezmann consegue deslocar o Neuer e fazer um gol. O Griezmann é um jogador bastante importante também nessa temporada do Atlético de Madrid e é o maior destaque ofensivo do time. Se por um lado o Oblak é a fortaleza lá atrás do time do Atlético de Madrid, o Griezmann vem correspondendo com muitos gols lá na frente. Esse foi o 7º gol dele na Champions League.
Claro, não está perto do Cristiano Ronaldo, que tem 16 gols na edição, mas o Atlético de Madrid é um time muito mais defensivo, muito mais modesto ofensivamente. Então, vocês acham que dá para destacar o Griezmann como a principal força ofensiva do Atlético nessa temporada, até em função da importância dos gols que ele vem fazendo, Juliano? Ele é um dos grandes destaques, mas o que mais impressiona no Atlético é essa capacidade de substituição dos atletas ao longo do tempo, né? Você falou o exemplo do Oblak, Falcão Garcia saiu, veio Diego Costa, teve a questão do Agüero, que também teve uma ótima participação. Vale lembrar que o ataque do Atlético de Madrid, alguns anos atrás, era formado por Forlán e Agüero. Depois veio o Falcão Garcia, que você bem citou, o Diego Costa, que hoje em dia está no Chelsea. E agora o Atlético de Madrid, mais uma vez, conseguiu recompor o seu ataque com um nome como Griezmann. E o Torres voltou a ter um papel, digamos assim, diferenciado, ser protagonista novamente, algo que ele não conseguiu nas outras equipes que ele vinha atuando. Então, essa capacidade de trazer jogadores desconhecidos e também de trazer a um ótimo rendimento jogadores que não vinham rendendo é o que me surpreende e que acho muito importante no desempenho do Atlético. E, Tony, o Juliano citou o Fernando Torres e essa ressurreição que ele teve agora no Atlético de Madrid. Ele, que é uma prata da casa, foi revelado pelo Atlético de Madrid antes de ir para o Liverpool, onde ele conquistou o título de terceiro melhor jogador do mundo em 2009. Agora, com a volta dele, depois de uma fraquíssima passagem pelo Chelsea, como é que a Espanha tem sentido essa ressurreição do Torres no Atlético de Madrid, voltando a ser importante? Nestes momentos, o seleccionador espanhol, Vicente del Bosque, está valorando volver a convocar a Fernando Torres. Fernando Torres é un xogador que ás veces vemos xogadores que rinden nun equipo e non rinden en outro, entón decimos que está a pasar? Pois probablemente o modelo de xogo do Simeone favorece as capacidades de Fernando Torres, que precisa espacio. Mentre estive no Chelsea, un equipo máis dominador do xogo, pois as cousas para un dianteiro que precisa de espacio, que gosta de xogar máis directo, máis ao contraataque, as cousas se complican. No Liverpool tamén foi quen de destacar, porque o Liverpool sempre xogaba con moita velocidade, buscando as costas da última defensa. Eu creo que unha das claves do éxito é o modelo de xogo de Simeone, que se adapta perfectamente ás características deste xogador. Bom, a gente vai voltar a falar do Fernando Torres daqui a pouquinho, mas agora a gente vai falar do segundo gol do Bayern de Munique. O Bayern conseguiu chegar ao segundo gol com o Robert Lewandowski depois de uma jogada coletiva bastante bonita. A bola saiu lá da ponta esquerda, passou pelos pés do lateral esquerdo Alaba. O Vidal conseguiu chegar na pequena área para escorar para o Lewandowski cabecear para o gol livre de marcação. Lembrando que a zaga uruguaia do Atlético de Madrid é composta por Godin e Jiménez, e os dois simplesmente ficaram olhando o Lewandowski, uma falha não muito comum para o Atlético de Madrid, que é conhecido pela sua defesa muito forte. Vocês acham que dá para destacar um gol como esse e no ponto de vista do déficit defensivo do Atlético de Madrid, né? O Atlético é conhecido por uma defesa muito fechada. Vocês acham que isso é uma tendência ou de fato foi um gol pouco comum? Se você for ver, tem uma virada de jogo nas costas, acaba ficando nas costas do lateral esquerdo ali, então uma pequena desatenção, então são detalhes mínimos, onde ele demora para reagir e quando ele vai reagir o outro jogador já está posicionado e ele não consegue ter a impulsão. Então, um momento isolado, na minha visão, que não coloca em xeque esse sistema defensivo na bola aérea do Atlético de Madrid. E você citou o quanto o Atlético joga recuado e até por isso o Fernando Torres tem bastante espaço para explorar o contra-ataque. E foi o que ele fez num lance específico do jogo no qual ele conseguiu cavar um pênalti. A gente pode até discutir se foi pênalti ou não, e esse foi o lance. O zagueiro também volante que jogou no Atlético de Bilbao, Javi Martínez, dá um carrinho e o árbitro Cunha Sakir marca o pênalti. A gente vai ver o replay do carrinho. Dá para dizer que isso foi pênalti ou dá para cravar que foi fora da área? Pênalti, termina a ação dentro da área. Então, vale ao momento que a ação começa e aonde ela é finalizada. Então, ela foi finalizada, na minha visão, aqui olhando aqui por este ângulo, que ela é finalizada dentro da área. Apesar da velocidade do lance, mas o árbitro vinha num posicionamento indicado, fazendo a diagonal ali, e bem rente à linha. Na minha visão aqui, ele finaliza o movimento, talvez tenha outra imagem que mostra que não, mas por essa que eu vi, ele finaliza o movimento dentro da área. Por isso, pênalti.
Vale lembrar que o Juliano trabalhou como árbitro no corpo de arbitragem. Conta essa história um pouco mais pra gente, Juliano. Eu fui acadêmico da UFSC aqui, 2002 a 2006. Em 2004 eu ingressei na Federação Catarinense de Futebol. 2007 os primeiros jogos profissionais. E 2010 a 2014 atuei na CBF e saí da arbitragem devido à minha carreira como docente aqui. Preferi dar prioridade à minha carreira como docente, mas continuo vinculado a cursos, às ações da arbitragem e acompanhando com muita proximidade. E voltando a esse lance do Fernando Torres, eu vou mostrar de novo a imagem, até para análise do Tony, um lance muito polêmico, eu vou querer saber a opinião dele também. O que você acha, Tony? Pênalti ou não? Bueno, eu teño pouco que decir ante as palabras de Juliano, mas moitas veces o que os xornalistas ou expertos que están comunicando tamén nas televisións estos lances, sempre falan isto, por eso non coñecía perfectamente o que acaba de explicar Juliano. Moitas veces falan donde empeza a axao, ¿no? Entón, aquí empeza fora, parece que non é penalti, mas no caso o carrinho começa fora da área. A disquisição que faz Juliano. Mas, na minha visão, o toque, que além de ser o último toque, mas o que faz derrubar é o toque na perna direita do jogador, do atacante, que faz. Aqui tem um toque e depois, se você olhar pela outra imagem, tá? Vem a seguir. Pelo outro ângulo. E foi justamente aquilo que a gente falou, o Torres tendo espaço para aproveitar o contra-ataque. Agora tocou, mas é esse que parece sobre a linha que vem a derrubar o atleta do Atlético de Madrid. O ideal seria uma câmera ou de trás do gol, sobre a linha, para dar essa perfeita informação. Sim. Mas então, você concorda? Pênalti, Tony? Pênalti. Ademais, como não foi gol, pois se acabou em Espanha se acabaria a discussão, não? E é isso que a gente vai ver agora. Na sequência, na cobrança de pênalti, o próprio Fernando Torres foi para bater a penalidade máxima e acabou perdendo. A gente vai ver agora grande atuação do Neuer também. Se o Oblak fez uma defesa importante, o Neuer também fez uma defesa bastante considerável, dando chances aí naquela altura da classificação do Bayern de Munique. E o Torres também não bateu muito bem. O que vocês acham? Não, os dois lançamentos são muito similares, mas eu creio que é mais éxito dos porteiros que erro dos jogadores, porque são dois tiros que aos goleiros lhes costa muito, porque não é o chan, é a média altura. Creo que é éxito dos dois goleiros, que são dois grandes goleiros. Dois grandes goleiros, o Oblak pelo Atlético. Pode falar. Além da qualidade técnica dos goleiros, a grande quantidade de estudos que tem sobre esses cobradores, com certeza, o setor de análise de desempenho, tanto do Bayern, tanto do Atlético de Madrid, passou informações, então eles esperam até o último minuto e tendem a ir no local que o atleta bate com a maior frequência. É claro, com a decisão de momento, sim, mas além da qualidade técnica, a parte de análise de desempenho deve contribuir bastante para o goleiro, nesse caso. E fazendo uma análise prévia dessa final, que vai acontecer no dia 28 desse mês, 28 de maio, no sábado, no estádio San Siro, em Milão, vocês acham que dá para dar algum pitaco? O jogo é 50% para cada lado? Qual é a análise prévia de vocês para essa partida, a grande final da UEFA Champions League? Lembrando que a final é em jogo único, sem mando de campo. Vamos a ver, eu creo que a nivel futbolístico, equipos, xogadores, técnicos, a cousa está, evidentemente está ao 50%, como todos os partidos antes de que empecen. Mas hai un dato emotivo, psicolóxico, que vai a dar un plus ao Atlético de Madrid, ¿no? Que esta mesma final é a final de fai 2 anos en Lisboa, donde o Atlético tiña no seu poder a Champions, en un minuto de desconto Ramos empata o partido e despois xa sabemos todos o que sucedeu na prórroga. Entón, coñecendo a Simeone, creo que vai a ser o elemento clave sobre o que vai a xirar todo o esforzo do seu equipo. E o seu equipo, estamos vendo día tras día, un equipo disciplinado, é un equipo, um grupo de jogadores na mesma orientação. Vocês citaram o trabalho que vem sendo feito no Atlético de Madrid e o Tony citou especificamente o Simeone, e a gente tem uma imagem bastante interessante do Simeone nesse jogo de volta contra o Bayern de Munique.
a reação dele depois de um lance polêmico da arbitragem. E, enfim, eu acho que isso traduz bastante a garra do time do Atlético de Madrid. A gente vai ver agora o Simeone reclamando da arbitragem e, enfim, ele não se contém muito, dá um tapão no braço esquerdo do quarto árbitro. Isso traduz bastante o quão focado psicologicamente o time do Atlético está, e isso representado maximamente pelo Simeone. Vocês acham que esse aspecto psicológico também pelo Simeone, em função de toda a raça que historicamente marca essa história recente do Atlético de Madrid, e as classificações em cima de Barça e Bayern de Munique, isso pode impactar psicologicamente contra o Real Madrid no jogo ou não? Não, Simeone é a clave, a variável clave do êxito do Atlético de Madrid nestes anos, sem nenhuma dúvida. Primeiramente, apesar de admirar o trabalho desse grande treinador, mas aqui tem um claro exemplo de indisciplina, né? Na verdade, é com o delegado da partida, que me parece, que era de expulsão, mas um fato interessante é que Simeone também, ele realmente transparece no banco aquilo que ele é. Ele não fica como temos treinadores que parecem que xingam de forma, com palavras de baixo calão, mais baixo, não levantam os braços. Então ele é verdadeiro nesse estilo de trabalho. Mas aqui deveria ter sido, tem que ser expulso. Ele é bastante fiel à postura que ele adotava como jogador, até pelo próprio Atlético de Madrid. Você acha que do ponto de vista tático ele também faz um bom trabalho? Sim, pela proposta, está na final da Champions com o Atlético, que Tony falava anteriormente, que por muito tempo nem no Campeonato Espanhol era protagonista. Então hoje nós temos 3 protagonistas no Campeonato Espanhol. E agora eu vou passar a bola para o Juliano para falar um pouco mais do trabalho que você faz aqui na UFSC. Como é que funciona, Juliano? Então, eu sou professor do Departamento de Educação Física, atuo também na pós-graduação e trabalho com as disciplinas de futebol no curso de bacharelado de licenciatura, e temos um grupo de pesquisa voltado para o futebol e futsal, onde trabalho com o outro professor, Michel Saad, em conjunto. E temos um projeto de extensão que é do clube universitário. Então, a ideia desse projeto é a formação da equipe que representará a universidade em competições de cunho universitário. Então, é um projeto de extensão que funciona desde o segundo semestre do ano passado, e esperamos ter os melhores atletas da universidade ali participando. Sabemos que às vezes não é possível por causa de horário de treinos, indisponibilidade, mas estamos formando, estamos com a equipe, treina terça e quinta, das 18 às 20h30, e esperamos representar a universidade nos Jogos Universitários Catarinenses no mês de julho. Esperamos com a nova Secretaria de Esporte que isso venha a ocorrer. O Juliano citou a nova Secretaria de Esportes, que vai ser criada com a gestão do novo reitor, que assume agora no dia 10 de maio. Vale lembrar que a nossa equipe aqui do Esporte Clube está fazendo uma matéria sobre isso, toda a reformulação da área de esportes da Universidade Federal aqui de Santa Catarina. Então, confere a nossa página, vá acompanhando, que daqui a pouco, e muito em breve, vai ter matéria sobre a nova Secretaria de Esportes e o novo rearranjo da prática esportiva aqui na UFSC. Bom, eu aproveito agora para agradecer aos nossos convidados. O nosso programa vai ficando por aqui. Obrigado, Juliano Fernandes, professor de Educação Física que trabalha com futebol aqui na UFSC. Valeu, Juliano. Muito obrigado pelo convite, ficamos à disposição para outras oportunidades. Bom, agradeço também ao Tony Ardá, que veio lá da Universidade de La Coruña para falar aqui com a gente. Claro, ele não estava lá na Espanha e veio para cá, mas ele está aqui na UFSC trabalhando com o pessoal aqui do nosso curso de Educação Física. Valeu, Tony. Foi um prazer muito grande receber você aqui para falar sobre futebol espanhol. O prazer foi meu, não só vir aqui a falar, sino estes meses que levo na universidade. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Não deixe de acompanhar o nosso trabalho na página do Esporte Clube no Facebook e também as produções do Núcleo de Jornalismo Esportivo da UFSC, também na nossa página no Facebook. Tchau, tchau! O Brasil tem muito a aprender com essa cultura de técnicos em toda a Europa. O torcedor não é maior que o clube em nenhuma instância. Não é só culpa dele, né? Ele já é o terceiro técnico passando só nesse ano. Eu acho que vai só entrosar melhor. Tem chance de melhorar com essa questão do novo técnico. A gente tem um monte de jogador jovem estreando agora na seleção. Manter o técnico e dispensar os jogadores. Ponto de encontro.